Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Marajoara Cultural. Hoje nós voltamos às nossas temáticas regionais, trazendo um react sobre o cartaz do Círio de Nazaré, Círio de Belém do Pará, que acontece dessa forma novamente, dessa forma tradicional, haja vista que em 2020 e também 2021, por conta das dificuldades sanitárias da Covid, tivemos a programação reduzida. Então tivemos manifestações populares de rua mesmo, de forma autônoma, mas sem a coordenação do Círio. Foram produzidos cartazes, que é uma tradição desde o século XIX, primeira metade do século XIX, temos a produção dos cartazes, então já é um patrimônio. E nós vamos comentar sobre o cartaz do ano de 2022. Antes, eu gostaria de pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe, comente de que cidade, que local você está vendo o vídeo, E compartilhe também com seus amigos, caso você ache que possa interessar, a pessoa gostaria de discutir também sobre esse assunto. Então, pessoal, a gente vai analisar alguns pontos aqui do cartaz, um cartaz muito bonito, inclusive. Se a gente for ver os cartazes ao longo dos anos, a gente vai ver algumas mudanças, Assim como a sociedade muda, as representações de manifestação religiosa, mas também popular, cultural, como é o caso do Círio de Nazaré, também vai mudando e vai refletindo em símbolos como esse. O cartaz ele é pensado pela diretoria, pelas coordenações de mídia e etc. Não é escolhido pelo povo, é uma escolha secreta, mas tem muita influência daquilo que se quer passar, da cultura, e eu acho que esse cartaz representa muito bem essa questão que a gente vai discutir e tentar explicar. E aqui eu selecionei alguns pontos, é um cartaz com bastante elementos, existem alguns cartazes ao longo da história que tem poucos elementos, a Santa, ali no meio, sem muitos elementos que possam ser interpretados, pensados. Esse aqui é o contrário disso, tem muitos elementos. E aqui eu selecionei alguns monumentos do cartaz que a diretoria quis trazer esse ano, como a Catedral da Sé, o Teatro da Paz, o Mercado do Ver-o-Peso, a Praça do Relógio, mais aqui embaixo, a Estação das Docas e a Basílica de Nazaré, a Catedral da Sé, onde no dia do Círio a Nossa Senhora de Nazaré sai na peregrinação e chega até a Basílica de Nazaré. Então, esse cartaz ele representa, de certa forma, o trajeto do Círio. E é como se fosse um reencontro novamente com o povo. Então, acredito que pode ter sido pensado dessa maneira, de maneira festiva, um reencontro, o Círio de Nazaré. Fora o manto, que é um toque de beleza à parte. Eu, particularmente, não sou católico, mas acredito que é muito, muito, muito importante esse tipo de discussão, de conseguir perceber elementos de como eles dialogam com a cultura popular e com o patrimônio histórico também. Então a gente, primeiramente, para você que não é do Pará, a gente vai procurar mostrar esses elementos, como cada um deles foi inaugurado, em determinada época, contexto e onde se localiza, já que eles fazem parte do trajeto do Círio. Então, para começar, a gente vai falar da Catedral da Sé, Catedral Metropolitana de Belém, Nossa Senhora. Então, ela tem uma inauguração no século XVIII, construção e posteriormente a inauguração. Fica hoje ali na frente da Praça Frei Caetano Brandão e no Complexo Verde de Lusitânia. Belíssima, aparentemente toda branca pelo lado de fora, mas quando você entra no interior é uma das igrejas mais bonitas que eu já pude presenciar e é um dos elementos representados no cartaz. Outro elemento representado no cartaz é a Praça do Relógio, a famosa Praça do Relógio, a Praça Siqueira Campos, que já é uma praça do século XX, Esses elementos, pelo menos, o Ver-o-Peso é mais antigo, mas alguns elementos como esse já tem a sua construção, a sua customização do século XX. É um dos elementos que também é incluído no cartaz do Círio de Nazaré. Outro elemento também que você vai ver lá no cartaz é o Mercado de Ferro, o Mercado do Ver-o-Peso, Mercado Municipal Bolonha, Mercado de Peixe também, como é conhecido, ou simplesmente Mercado de Ferro. Como eu falei, a Feira do Ver-o-Peso é uma manifestação de construção popular e também dos governos, dos intendentes, que vem de muito tempo atrás, mas o mercado
de ferro já começa a construção no finalzinho do século XIX para o começo do século XX. Outro elemento também presente, né, ali do lado do Ver-o-Peso, é a Estação das Docas, que também tem a sua construção e a sua ressignificação bem interessante, né? Haja vista que antes era o Porto de Belém durante os anos 50, no começo de sua construção e sua função, que era muito mais somente de porto, né? E depois o complexo passa a ter um caráter mais turístico, de visitação e tudo mais, como se encontra hoje. Isso começa em 2002. Outro belo monumento também trazido e mostrado como parte do trajeto, que faz parte do cartaz, é o Teatro da Paz. O Teatro da Paz, que tem sua construção e reforma no comecinho do século XX. Também belíssimo Teatro da Paz, um dos dois grandes teatros resultado do esplendor da economia da borracha, final do século XIX, início do século XX, tem tudo a ver com sua construção e sua reforma. E finalmente, né, outro elemento não poderia ficar de fora, a Basílica do Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, Igreja de Nazaré, como é carinhosamente chamado, aqui uma imagem da sua construção e também dos dias atuais. Esse é um dos elementos que não poderia faltar, já fez parte do cartaz em outros momentos. Aqui a imagem, para vocês que não estão tão habituados a ver sempre, a imagem original e a imagem peregrina. Os cartazes, se você for ver do começo do século XIX até os dias atuais, chega um ponto que você vê que a imagem original ela deixa de fazer parte dos cartazes e a imagem peregrina, que é essa que faz o trajeto da Sé até a Basílica, é que ela passa a incluir os cartazes. Qual a grande diferença aí na aparência, né? A imagem original é aquela que tem a narrativa que o caboclo Plácido de Ramos encontrou e tudo mais, as misticidades, os causos, os contos, a fé do povo, então é envolvido em torno dessa imagem original, que para alguns historiadores tem traços europeus, muito pela construção, os seus significados iniciais. Já a imagem peregrina ela tem uma aparência mais amazônica, e também os cartazes nos últimos anos buscou aproximar essa aproximação com o povo, né? Então ela acaba tendo uma semelhança muito mais com o paraense, com o amazônico e até mesmo de pessoas que não são católicos. Há uma espécie de identificação com o povo com essa imagem peregrina. E o cartaz desse ano ele tem a imagem, mais uma vez, da imagem peregrina. Então, pessoal, esses são os elementos que tem na imagem do Círio de Nazaré, precisamente do cartaz do Círio de Nazaré do ano de 2022. Aqui você vê novamente, né, os elementos Catedral da Sé, Teatro da Paz, Praça do Relógio, Mercado de Ferro, Mercado do Ver-o-Peso, a Estação das Docas e a Basílica de Nazaré. Eu quero que você também deixe o seu comentário dizendo o que você achou, você encontrou outros elementos que deveriam ser explorados, como os barcos, a população, os elementos de Meriti. O Círio pode ser representado de muitas formas. E eu acho que é um Círio especial por esse reencontro, a festa dos paraenses, o Natal dos paraenses, como alguns costumam chamar, né? Deixe nos comentários aqui o que você achou e qual sua opinião a respeito desse cartaz do ano de 2022.